Jordelei ficou de falar da parte lá que você tinha perguntado pra ele. Sobre a incorporação do orixá. Se é um orixá mesmo, como é que funciona? Claro. A ancestralidade, a incorporação ocorre de uma forma um pouco diferente de um espírito nascido. Por exemplo, os orixás dentro do candomblé não são espíritos que já nasceram. Por exemplo, o orixá que a gente vê muitas vezes, os falangeiros de orixá que a gente vê muitas vezes dentro dos terreiros de Umbanda e tudo, são espíritos que vêm nas falanges dos orixás. Mas o orixá mesmo, quando ele é feito de cabeça, ele é a tua ancestralidade. Ele não nasceu ainda. Ele nunca teve uma existência corpórea. Então ele vem, a incorporação é de dentro para fora. É muito complexo, assim, porque você não sente aproximação. Aquilo surge, ela brota de dentro, assim. É um processo muito diferente. E aí que ocorre muitas vezes a perda de consciência. É que na verdade vem e pega, né? Na verdade você então, nesse caso, incorpora algo que já está dentro de você. É que é uma mescla que eu ainda não sei entender, sabe? Porque existe o externo, porque ele vê o externo, ele sabe o externo, ele traz consigo uma cultura, imagine, de todas as tuas existências. Vem aquele registro ali dela. Então, ou seja, é um ser que possui inteligência, que possui força, que possui poder. Só que ele não é alguém que chega e gruda no teu campo áurico. Ele é alguém que brota dentro do teu campo áurico. Já faz parte, já. Entendi, interessante essa visão do candomblé. E assim, por que você escolheu o candomblé em vez de, vamos supor, entrar na Umbanda? O Batuque mesmo. O Batuque do Rio Grande do Sul. A pessoa perguntou isso no chat também. Eu tenho respeito por todas as crenças religiosas. Isso, você sempre foi muito respeitoso. Sempre. Todas as crenças religiosas, todos os sacerdotes possuem meu maior respeito, meu maior carinho. Foram oportunidades, entende? Eu conheci, antes de conhecer algum pai de santo no Batuque, eu conheci Painaldo. Né? E aí, o que eu olho numa pessoa? A conduta, a moral da pessoa, a maneira com que ela lida com as pessoas. Eu olho muitas coisas, porque para mim não é a religião. Para mim é tudo que a religião pode me transformar numa pessoa melhor. Então, eu não entrei no candomblé para ficar fazendo sacrifícios, fazendo trabalhos, fazendo feitiços. Não entrei para isso no candomblé. Eu entrei para ter uma vertente para me fazer uma pessoa melhor. Ter forças diferentes para saber lidar com outras forças. Porque eu sou terapeuta, além de médium, terapeuta. Chegam muitas pessoas com casos muito delicados, de obsessões espirituais muito intensas. Quando eu tinha só a técnica das terapias que eu uso, né, Theta Healing, Reiki, terapia cósmica e outras que a espiritualidade tem me passado, ou ia apenas com um processo de apometria ou orientação que o espiritismo mesmo traz, eu conseguia mexer bem, conseguia bons resultados. Agora, após esse processo de iniciação, cara, tu chega ali, é outra pegada. É outra força. Quando tu vem e tu traz para perto de ti essas entidades, essa força, abre tudo na hora, assim. Então é como se tu levasse 1 hora para fazer, eu faço em 10 minutos agora. De tamanha força de energia que tá. Mas eu tô fazendo por um propósito, que é ajudar as pessoas. Então, para mim, qualquer religião tem isso. Por isso que o pai de santo, né, a pessoa a qual vai me conduzir naquele caminho, tem que ser alguém que eu confio. Isso é muito difícil, né, Jordani? Porque assim, dentro de toda essa... 613 programas, 85, 90% falando de espiritualidade, talvez. E a gente vê muito problema, às vezes, justamente com o pai de santo. E quando a gente já fala do pai de santo, a gente fala muitas vezes do candomblé. Porque o candomblé, por ter essa hierarquia, muitas pessoas acabam entrando e é tudo muito interessante. A pessoa entende a hierarquia, mas conforme o tempo vai passando, essa hierarquia começa a se tornar, às vezes, um abuso. Cara, para você ter uma ideia, assim, olha só que pessoa diferenciada que é Tateto Aidan Sileuá. Que pessoa diferente. Claro que muita gente vai falar mal dele, claro que muita gente, que ele não tem como agradar todo mundo. É normal, ninguém agrada todo mundo. Mas olha que pessoa diferenciada. Tenho 22 anos de espiritismo. Um caminho muito grande dentro da espiritualidade. Eu sou conhecido pelo trabalho do espiritismo. Aí quando eu faço a iniciação com ele, eu pergunto a ele: pai, eu não vou poder parar com os meus trabalhos. Ele disse: claro que não, meu filho.
você é novo no candomblé, mas o seu trabalho com a espiritualidade não pode parar. Você tem total liberdade, né, para poder trabalhar com as cirurgias espirituais, com o trabalho que você faz. Eu que tomei uma decisão minha de, durante os 97 dias, quase 4 meses, não incorporar nas lives. Decisão minha, não obrigação de meu pai. Eu tomei essa obrigação por respeito. Eu estou vivendo o fundamento, deixa eu levar a sério o fundamento, entende? Aí depois disso eu comecei os trabalhos, as cirurgias espirituais e tudo. Mas foi uma decisão minha, não impedimento dele. Agora, recentemente, questionaram ele, porque dentro do candomblé a gente não tem permissão para filmar, por exemplo, um orixá. Se o orixá passar dançando lá dentro da roça e eu tô com o celular aqui, tudo bem. Mas daqui um pouco eu botar uma câmera aqui e fazer na frente. Não pode. Também nunca vi isso. Porque não pode. Porque hoje em dia tá virado. Entra no TikTok aí, procurar ao vivo o candomblé, você acha, filho? Acha, mas não pode. E aí o que aconteceu? Muitos irmãos já correram para cima do meu pai e falaram: pai, agora você vai ter que trancar ele. E a resposta do Pai Naldo: trancar como? Como que eu trancar? Não, é proibir o trabalho de corporação. Como que eu vou trabalhar se ele já fazia isso antes? E quando o médium está lá psicografando e alguém está filmando, quando o médium está lá palestrando e aparece um espírito e fala, aí, ou seja, eles estão irradiados. Isso não está errado. Então, tu vê que ele tem uma mentalidade muito diferente, muito diferenciada. Eis um dos motivos pelo qual eu o acompanho. Mas, claro, por favor, não existe pessoas perfeitas. Certo? Sim. Não existe pessoas perfeitas. Todo mundo tem um calo aqui e um calo lá. Todo mundo tem. Mas qual é o objetivo da evolução espiritual? É olhar menos o teu defeito e trabalhar mais sobre as tuas qualidades. Ou seja, amar e perdoar. É o caminho da evolução. Amar e perdoar. Mas para isso eu preciso de tolerância. Então a hierarquia para mim veio muito bem. Eu gosto de saber o que eu tenho que fazer, o que eu faço, como que eu me comporto. Eu gosto de fazer isso. Então, para mim, não tem problema nenhum chegar para o Pai Naldo e pedir a bênção a ele. Chegar aos meus mais velhos e pedir a bênção a ele. Ele chegar, você já tá na mesa. Surgiu um vídeo polêmico esses dias aí. Que tinha um pessoal na mesa já tomando café e chegou a senhorinha lá e ela falou, levanta todo mundo. Quando eu chegar tem que levantar, que é uma falta de respeito. Que é a matriarca, né? A matriarca. Eu gostaria de olhar qual foi o contexto por trás disso. Sim. Tá? Porque só quando tem um vídeo assim, a gente só tem a explosão, do momento. O contexto em todo a gente perdeu. Então é melhor não opinar, né? Não tô falando nem questão de opinar, mas tô falando assim, a questão que tem esse tipo de hierarquia mesmo no candomblé, né? Tem. Por exemplo, hoje chegou lá na Toca da Cobra, como a gente chama, Toca da Cobra porque o Pai Naldo é filho de Oxumaré, de orixá cobra, né? E então é a Toca da Cobra que a gente chama o barracão lá. E hoje começou a festividade dos 40 anos. E só quem pode dar a obrigação de 40 anos é alguma mãe de santo, um pai de santo que já tenha 40 anos. E a mãe de santo que iniciou ele, com quase 100 anos, 80 anos de santo, está viva e ela que está fazendo. Então, quando chegou a Mucalu, a Mamento Mucalu, aí o barracão todo tem que saudar ela. Ela vira a matriarca, não mais Pai Naldo. Então, essa hierarquia é linda, sabe? Quando tu olha com esse olhar de respeito, ela é linda. Porque dentro da sociedade existe muito... A partir de certa idade, a real é que muitas pessoas se tornam invisíveis. Né? Então dentro da religião isso é interessante de manter, lógico, tem pessoas que vão ter visões diferentes quanto a isso, né? E não é melhor que ninguém, tal. Mas assim, poxa, se existe um trabalho que é feito há anos por aquela pessoa, imagina quantas pessoas passaram pela mão daquela pessoa, quantas pessoas foram ajudadas, foram auxiliadas, o quanto que aquela pessoa carregou de carga também de outras. Ela tem que ser reconhecida. Não, e quando você, por exemplo, para mim cumprimentar meu pai e a minha avó, eu preciso deitar no chão, fazer todo o trabalho que é o de cumprimento. Quando ela benze as tuas costas assim, e tu pega, faz o sinal da cruz com as mãos dela, beija, cara, a energia que passa, porque eu vejo a energia, né? Então é verdade. Isso para mim é diferente, tem um ponto diferente. Então quando eu vejo aquela energia vindo e passando pelo meu corpo, a limpeza que faz num ato de respeito,
Aí, cara, eu comecei a valorizar mais quando meu pai, lá na minha infância, pedia benção. Você se lembra, né? Claro, na Nossa, hora, cara. Quando eu comecei a viver o candomblé, a primeira coisa... Nossa, meu pai fazia isso comigo e eu não sabia. Porque eu lembro que minha mãe e meu pai, tipo, quando a gente ia dormir, a gente tinha que dar a benção pra eles, né? Mas você vai chegando numa certa idade, você vai ficando adolescente, você, ai, que saco, né, mano? Saco aí isso. aquilo ali começa a parar de ser obrigação e some. Aí daqui a pouco vira boa noite, tchau. Fica às vezes nem nada. Às vezes é nada. E às vezes você chega assim, vai, depois de não sei quantos anos, vai, 30 anos, e você vivencia isso no candomblé e você consegue lembrar aquela fase E da aí, tua vida. cara, e voltei a pedir benção pros meus pais. Tá Voltei na hora, pedi, porque Legal. eles que me ensinaram isso. Você vê como existe uma mudança, mesmo depois de muitos anos, através mesmo da vertente onde você foi buscar talvez um apoio, uma ajuda.